Fósforo é um mineral, é um dos minerais mais abundantes no corpo humano, está muito relacionado à molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa molécula de energia. Todas as vezes que o seu cérebro, que os seus músculos, que um órgão precisa funcionar, ele vai quebrar o ATP e vai virar ADP. O que é o ATP? É uma molécula que tem 3 fosfatos nela. E cada ligação de fosfato aqui é altamente energética. Quando você quebra, você libera essa energia para fazer o que precisar no corpo. E aí, quando você consome glicose ou triglicerídeos de cadeia média, os ácidos graxos, né? Liberados pelos triglicerídeos quando são quebrados, você vai junto ao oxigênio num ambiente de água. Então, o combustível, água, os nutrientes necessários, tá bom? Você recompõe o ADP, que foi gerado pela quebra do trifosfato, ou AMP, se quebrou mais ainda essa molécula, você recompõe a molécula de ATP, que é a molécula energética nossa. Então, a gente faz a respiração celular, que vocês aprenderam no 2º grau, para isso. Para, através de glicose ou algumas gorduras especiais, tá? Junto com o oxigênio, em ambiente de água, você recompor a molécula de ATP, porque é a quebra dela que gera energia para você funcionar. E o fósforo é fundamental para isso. Eu já disse para vocês que você usa os exames de sangue mais em situações de urgência e emergência, o médico usa no pronto-socorro, se você teve alguma coisa de urgência e emergência, ou a gente, num consultório de ortomolecular, integrativa, usa mais quando estão baixos, tá? Quando estão altos ou normais, os minerais podem não significar muita coisa, porque o seu corpo pode estar quebrando músculos e ossos, e às vezes até pedaços de órgãos, para poder recompor o sangue, que vai passando ali pelo corpo e distribuindo o que é mais necessário naquele momento. Então, vocês já aprenderam aqui comigo que quando estão baixos fósforo, magnésio, cloro, cálcio, sódio, sabe, potássio, é que a gente mais vai levar em consideração, tá? Quando estão altos, não significa necessariamente que nos tecidos e nas células eles estejam adequados, porque você pode estar quebrando esse ambiente de células e tecidos, principalmente de músculos e ossos, para repor isso no sangue, tá bom? E assim, o melhor seria dosar minerais no cabelo, na saliva, para você poder ter uma ideia dos estoques do corpo ao longo de semanas ou ao longo dos últimos meses. Tudo bem? Em outros países do mundo, dosa-se em pelos, dosa-se em unhas, mas no Brasil a gente tem um mineralograma capilar ou salivar, no Laboratório Lemos, no Lab Vitros e vários outros por aí, Capilab, Fagron e companhia. Tá bom? São algumas empresas que fazem. Então, o fósforo, se a gente for olhar aqui o referencial de crianças, tem que estar entre 4 e 7. Para este laboratório que eu uso como referência, um dos maiores do DF e do meu exame. Vocês sempre têm que procurar o mínimo e o máximo do seu laboratório, e o ideal é que estejam entre a média e o máximo para os minerais, e para a maioria dos exames de coisas que sejam boas para você. Tudo bem? Joia. Então, nossa, Ícaro, mas quer dizer que as crianças têm que ter bem mais fósforo do que os adultos? Sim, porque as crianças precisam de mais energia para crescer, lembram do ATP, e vai depender do fósforo, e as crianças estão compondo a sua massa muscular e óssea, principalmente, e tudo isso gasta fósforo, ok? Mas, como a gente vai lidar mais com adultos, eu não sou pediatra, então, o ideal vai ser o meio do caminho aqui, tá? 2,4, 5,1, somando, a gente tem aí 7,5, dividido por 2, a gente vai ter um parâmetro médio aí de 3,7, 3,8, que seria o adequado. Mas para o fósforo, eu vejo que se a pessoa está acima de 3,4, em geral, ela está com fósforo legal, na corrente sanguínea. Já te disse que não é o melhor lugar para dosar. O adulto, tá? Desculpem, o adulto. Para criança, 4 e 7, 11, divide por 2, 5,5, acima de 5,5. Joia. Quando o fósforo está alto, já disse para vocês, pode não significar muita coisa, porque o corpo pode estar quebrando músculos e ossos para repor esse fósforo na corrente sanguínea e distribuir
para o corpo. Músculo cardíaco, cérebro, musculatura de respiração, que é o diafragma, para você não parar. Tá na média? Não significa muita coisa, tá? Agora, se estiver abaixo da média, e fósforo muito comumente na pessoa saudável está abaixo, pode-se precisar repor fósforo. Por que para a maioria das pessoas o fósforo acaba vindo? As pessoas que não se cuidam muito, normal ou até alto. Porque a maioria das pessoas que não cuidam muito bem da saúde, toma muito refrigerante, come muito produto de panificação, usa muito produto com conservantes e industrializados. E esses alimentos já costumam ser ricos em ácidos fosfóricos ou fósforo em si. Aí vai para o excesso. E o excesso do fósforo é prejudicial para os níveis de magnésio e de cálcio, principalmente. Então, é nisso aí que as pessoas que não se cuidam muito acabam tendo uma vantagem, entre aspas, de terem mais fósforo no corpo, muitas vezes em excesso, do que nós que nos cuidamos. Eu, por exemplo, não tomo refrigerante, procuro não consumir industrializados, não consumo regularmente produtos de panificação. Então, as minhas fórmulas do Ícaro geralmente têm fósforo para repor. Ali, pelo menos uns 150 miligramas como complexo 2 vezes por dia, tá? Às vezes até mais. Mas, para nós da integrativa e da ortomolecular, muitas vezes a gente chega no consultório e pega o fósforo alto. E quando você vai ver, quando a pessoa melhora os hábitos de vida, ela acaba caindo os níveis de fósforo e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo, doutor? Que estou desnutrindo? Não, você está ficando mais saudável e não está vindo mais tanto fósforo em excesso da dieta. Tá bom?